ter, né? Mas quando eu conquistei, tudo meio que caiu por terra. E eu percebi que aqueles sonhos que me brilhavam os olhos, na verdade, quando estavam acontecendo, não era tão exatamente o que eu imaginava. E eu percebi que eu precisava tomar uma atitude de mudança na minha vida e realmente revisitar todos os aspectos da minha vida e da minha carreira, que era o principal pilar até então, né? Porque não era casada, não tinha filhos, nem nada. Então, comecei a fazer essas reflexões e fui fazer uma viagem, pedi demissão do emprego, terminei o relacionamento e tudo mais. E fui fazer uma viagem para repensar tudo no Peru. Fiz o caminho Inca. Foi uma viagem de muita reflexão. Eu digo que foi eu, Deus e a mochila. E assim as coisas aconteceram. Então, nessa viagem, eu acabei sendo meu marido, um paulistano que morava em Campinas. Nessa viagem, quando eu voltei de lá, eu recebi um convite para trabalhar com portais SMS na época, que era uma novidade, em 2009. E uma pequena oportunidade, então, para tocar uma área nova na empresa de um amigo, ganhando um terço do que eu ganhava, mas com a oportunidade de ser mais feliz. E isso me agradou, investi nisso. E aí, um ano depois, eu estava morando em Campinas com o Fábio e olhando para as mídias sociais como realmente o caminho que me brilhava um pouco mais, né, os olhos. Comecei criando conteúdo para as redes sociais, a partir de um blog de receitas, porque o fenômeno da gourmetização não tinha acontecido ainda, então eram blogs de receitas, não era nada gourmet. E acompanhei a onda, então, das mídias sociais. Eu acompanhei a internet quando surgiu, cresceu e se tornou estável, e a mesma coisa com as mídias sociais. Dentro desse caminho, houve um pedido para que eu cuidasse e desenvolvesse um treinamento de LinkedIn para alta gerência. Um cliente que eu gerenciava os canais digitais dele, numa agência aqui em Campinas já, pediu para que eu criasse um treinamento, porque isso dificultava o trabalho dele de auxiliar na recolocação de presidente, vice-presidente, diretoria, esse tipo de perfil. E aquilo depunha contra o trabalho dele, né? Então, criamos esse trabalho e já são 8 anos, então, estudando especificamente o LinkedIn, todos os outros canais digitais, mas o LinkedIn veio crescendo muito. E eu digo que eu fiz um grande desafio, porque nessa saída de São Paulo para Campinas, eu comecei a empreender. E aí eu vim para Campinas com um grande desafio mesmo. Por quê? Eu vim para uma cidade onde ninguém me conhecia, onde todo mundo pede referência de tudo para qualquer coisa. Trabalhar numa área que também era nova, mídias sociais, com uma empresa, um CNPJ que não tinha nenhum cliente. Ou seja, eu estava no zero do zero do zero, né? Sem investimento, sem nada, só com a vontade de fazer isso acontecer. E assim eu fui. Eu sou uma pessoa que gosta de aprender fazendo, e eu digo que esse é muito meu conselho sempre para qualquer um que quer usar o LinkedIn ou qualquer mídia. Não somente dizer eu quero saber como isso funciona, mas se colocar na atitude de começar a utilizar o canal, porque é dessa forma que você percebe o que funciona e não funciona para o teu perfil e em qualquer espaço digital, né? Nada como fazer teus testes para poder fazer isso. Então, o LinkedIn acabou me ajudando muito, porque, na verdade, para me ajudar a que eu fosse contratada para algo, ter credibilidade em algo, a única coisa que eu tinha a meu favor era o LinkedIn. Contando a minha história, as conquistas que eu já havia tido, a experiência que eu tinha, que já era grande, né? E que isso podia ser um sinalizador de, opa, deixa eu olhar para essa menina aí e ver o que sai dessa história. E foi assim que tudo começou. Tá? Então, hoje eu vim me especializando cada vez mais na área de carreira e negócios, sempre com foco no LinkedIn. Por quê? O LinkedIn, como as outras redes, mas principalmente ela, te ajuda a fazer 2 processos. O primeiro deles é construir relevância junto à tua marca pessoal, que eu falo sempre que é o teu nome. Então, é lembrar que quando a gente tem um empreendimento, quando a gente decide oferecer um serviço para alguém ou cria um produto, o que traz a credibilidade para alguém comprar isso de você, acreditar em você, é a tua trajetória. É aquilo que você construiu enquanto pessoa nesse caminho todo. E, inclusive, é isso que te leva a ser contratado para uma oportunidade profissional no mundo corporativo. É a tua história. Eu falo que quem procura um emprego está buscando um investidor.
Porque, na verdade, é aquela pessoa que olha e diz, eu preciso investir nesse cara todo mês, X%. Por quê? Porque essa pessoa tem o conhecimento para gerar o retorno que eu preciso na minha empresa. Então, quando a gente olha para esse cenário de empregabilidade como um investidor buscando algo para te dar retorno, você percebe que todos nós somos empreendedores, né? Que todos nós temos uma marca importante para gerenciar, que é a nossa própria imagem. E é isso que o LinkedIn faz, acima de tudo. Não somente apresenta, né, oportunidades de emprego, oportunidades de conexão com pessoas que são importantes para a gente, gerar negócio, mas principalmente para que a gente possa despertar em alguém a curiosidade de saber mais sobre nós mesmos. E aí, logicamente, quando a pessoa quer saber mais sobre a gente, ela vai querer saber onde você trabalha, o que você faz, qual a sua especialidade, e isso vai gerando conversa. Quando você tem opiniões interessantes sobre o seu mercado de trabalho, sobre a tua vivência profissional, isso desperta nas pessoas a vontade de conversar mais com você, de agendar uma reunião e de procurar você, quer seja para uma recolocação ou para a geração de uma oportunidade aí de negócio. E é isso que eu gosto muito de falar, sabe, Celso? Porque a gente, às vezes, ainda tem aquele estigma que o LinkedIn é só para quem está buscando emprego, ou que, eu não tenho tempo, é mais um Facebook que eu vou ter que ficar lá olhando um monte de abobrinha, e não é exatamente isso, né? Bem diferenciado o LinkedIn, a ferramenta, né? Exatamente. Ó, já tem bastante gente nova aqui chegando também. Todos bem-vindos, pessoal que entrou. E até eu vou mostrar um pouquinho para vocês, compartilhando a tela aqui, de como isso funciona, tá? É uma essência disso. Mas, se vocês tiverem perguntas também, a gente também pode abrir ali um período para a gente ter perguntas de vocês, que eu acho sempre bem rica essa troca. Aí a gente vai olhando juntos aqui, né, Celso? Tenha vontade para fazer perguntas, pode mandar. A Márcia perguntou se dá para gravar. Eu estou gravando a palestra, depois eu vou gerar um link no YouTube e compartilho com todo mundo, tá? Isso, tá bom? Inclusive, quem já estava aqui com a gente na introdução, se tiver alguma pergunta, quiser tirar uma dúvida, até para direcionar, né, os trabalhos hoje. Fica à vontade, pode mandar aqui no chat ou pode abrir o microfone, tá tudo liberado. Isso, aí a gente está aqui para fazer essa troca mesmo, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, para que vocês possam, então... eu acho que eu preciso... Será que eu consigo compartilhar minha tela? Eu vou te mandar o host que tua ligação tá firme. Eu acho que resolveu, senão já teríamos tido problema. O host aí... Tá aqui. Vamos lá. Deixa eu passar para vocês aqui. Onde que a gente está? LinkedIn, ferramentas, aqui. Acho que vocês podem acompanhar já a tela de navegação minha, certo? Se você puder dar um zoom na sua imagem, cara, ela está melhorou assim? Um pouquinho, se quiser. Tá bom assim, Celso? Acho que tá bom, para mim tá bom. Esquentou? Tá me irritando. Olha, então, o que acontece aqui, gente? Eu tô na minha página mesmo, no perfil, no LinkedIn, tá? E aí, o que a gente tem? Como é que vai importante pra ti assim? Deixa eu só olhar o... Dá um mute no... É o que eu vou fazer aqui. Peraí, só um segundo. Eu? Mute all. Pronto, eu vou desmutar só o Celso aqui, que fica mais fácil. Tem mais alguém aqui na sala querendo entrar? Só um pouquinho. Pronto, Celso, agora você também está com o fone ligado, tá? Vou compartilhar minha tela de novo. E aí a gente vai tendo uma ideia geral de como funciona tudo isso. Bom, em primeiro lugar, quando a gente acessa o LinkedIn pela primeira vez, ou quando a gente entra na plataforma, o primeiro ponto que a gente vê é essa tela aqui. E essa tela tem uma divisão em 3 colunas, tá?
Então, essas 3 colunas trazem aqui na esquerda informações sobre seu perfil, sobre páginas que você administra, alguns dados mais pessoais. Na coluna do meio, o que a gente chama de feed de notícias. E esse feed de notícias, então, é que é o grande ponto para a gente falar, que mostra tudo aquilo que eu faço, que eu comento, que eu compartilho ou que eu publico nas redes sociais, e também a movimentação de todo mundo que está conectado a mim nesse momento, tá? E aí eu vou mostrar como que funciona isso. Além disso, só para a gente não deixar passar batido, aqui na coluna da direita, a gente tem também uma referência bacana sobre temas interessantes e conversas interessantes que estão acontecendo no LinkedIn nesse momento, tá? Porque às vezes a gente pensa, eu vou compartilhar um conteúdo, mas eu não sei exatamente o que ou por onde começar, não tem muita referência nisso. Esses temas mais discutidos são excelentes referências para que você possa ver outras conversas, participar de conversas com pessoas novas e realmente estar alinhado com o conteúdo novo que está acontecendo, tá? E aí, como que funciona a nossa timeline, o nosso feed de notícias, tá? O primeiro ponto que a gente tem aqui, deixa eu só, tem mais pessoas entrando, ó, bastante gente entrando. E o primeiro ponto que a gente vê aqui acontecendo é uma publicação. E eu vejo essa publicação aqui, ó, do André Monteiro, que vocês veem junto comigo aqui, que tem um númerozinho 1 do lado. Primeiro ponto, o que significa esse número 1? Quer dizer que o André Monteiro é uma pessoa conectada a mim diretamente, o que a gente chama em primeiro grau. Ou seja, eu e o André conseguimos trocar mensagens aqui pela ferramenta de mensagens do LinkedIn. Mas como eu nem sempre vejo tudo que todo mundo publica, porque a gente tem um volume grande de publicação, não necessariamente eu veria esse conteúdo do André aqui, se o Marcos Otávio Alves não houvesse comentado isso. O Marcos, eu vejo aqui que ele também é um profissional comigo conectado em primeiro grau, né? Já vejo a chamada do perfil dele, quantos amigos nós temos em comum. E por que eu estou vendo ele aqui pequenininho? Porque ele veio aqui na publicação do André e comentou essa publicação. Então, olha que interessante. Quando a gente comenta a publicação de qualquer pessoa no LinkedIn, a gente aparece junto para a audiência dessa pessoa. Então, aqui eu estou lendo a opinião do Marcos e sei que ele é um profissional sênior em inovação, empreendedorismo e desenvolvimento. Então, olha só, eu já tenho aqui um pitch de vendas que esse profissional está fazendo em pequenas palavras que estão junto ao nome dele, que é um ponto super importante também no LinkedIn, tá? Então, olha que bacana. Assim como o Marcos veio aqui e gostou e também comentou o conteúdo, e por isso eu vejo pequenininho aqui, mais 36 pessoas fizeram isso. E cada uma dessas 36 fez com que esse conteúdo do André aparecesse na timeline de mais um número grande de pessoas, que eu nem tenho como dimensionar. Cada um tem um número diferente. Mas qual é a consequência disso? Quem aparece quando eu interajo com o conteúdo de alguém? A pessoa que trouxe o conteúdo para cá. A pessoa que trouxe a discussão. Por isso que é tão bacana quando a gente consegue colocar uma opinião, trazer uma novidade, publicar uma informação. Porque a gente aparece aqui em destaque. Então, hoje eu vejo que o André é headhunter, trabalha na engenharia, é manufatura, é supply chain, é engineer research. Olha que legal. Eu já entendo mais ou menos o conceito dele. E dependendo do conteúdo que ele traz, isso reforça para mim ou não o que ele faz, o que ele vende, ou se ele é um cara interessante para mim, tá? E aí, o que acontece com isso? O Marcos comentou, aparece aqui na audiência das pessoas, multiplica o conteúdo do André, mas o André recebe aqui, ó, na aba de notificações dele, na sinetinha que vocês veem no celular ou no computador, um aviso dizendo o que as pessoas estão falando sobre teu conteúdo no LinkedIn. E aí o meu, como tem bastante publicação, tem sempre bastante notificação aqui. Por exemplo, aqui a minha mais recente, tá? Minha mais recente é uma publicação aqui dizendo que o José Roberto comentou essa publicação que eu fiz. O que eu estou falando aqui?
Estou falando sobre a retomada econômica que está acontecendo e a questão das mulheres com filhos pequenos em casa, sem escola, e o que fazem, né? Deixam o trabalho, ficam em casa, podem fazer home office ou não. É um dos temas que eu atuo bastante falando por conta de uma rede de mães empreendedoras que eu tenho. E aí aqui vocês já podem ver que tem a participação especial aqui E a chegando, parte da Carla. né? Tá bom, ó, a mamãe tá em sala de aula agora, tá? Então vai lá, papai, pega esse aqui, tá bom? Tá? Fecha a porta para a mamãe, por favor. Tá? E isso aqui é a realidade de pais e mães e famílias. Estamos numa reunião, às vezes uma reunião de diretoria, de presidência, um assunto muito sério e tem uma interferência. E como que a gente lida com isso? Né? Então eu digo que a gente está tendo que ressignificar papéis, porque não é só a mãe agora que está com o filho em casa, o diretor, o presidente também está. Enfim, gera uma discussão interessante aí sobre possibilidades. Eu escrevi sobre isso, coloquei hashtags que te ajudam a mapear o teu conteúdo. Quais são as palavras-chave daquele conteúdo que você pode colocar esse símbolo aqui e que vão mapear esse conteúdo para que as pessoas que seguem essas palavras no LinkedIn também vejam isso. Ou seja, quando eu coloco a hashtag mulheres, eu sei que a hashtag mulheres tem 10 mil seguidores. Ou seja, as 10 mil pessoas que seguem isso também recebem na timeline delas esse conteúdo, mesmo sem me conhecer, tá? Então, é assim que a gente vai construindo uma audiência a partir de um conteúdo bacana. Mas aonde isso... Eu queria até fazer um comentário, porque tem muita gente que está fazendo o curso do ODS Agenda 2030. Se a gente, nas nossas publicações do LinkedIn, a gente colocar a hashtag ODS Agenda 2030, a gente vai crescendo esse volume e vai atingindo as pessoas que estão acompanhando essa hashtag, né? Muito legal fazer isso. E porque eu não necessariamente preciso estar fazendo o curso para seguir a hashtag. Então, a gente chega e a gente impacta mais pessoas usando esses termos-chave. E isso é para qualquer segmento, para um curso, para um conhecimento técnico, para a área que você atua, para aquilo que você está buscando a recolocação, para o teu segmento de carreira, mesmo você estando trabalhando, tá? E aí aqui fala, né, então, que os homens são realmente a peça-chave para ajudar as mulheres agora, porque em muitos casos estamos em casal, em casa, e aí a gente tem a possibilidade de tarefas e tudo mais. Uma matéria bem legal aqui falando sobre isso. A gente teve, por enquanto, 9 pessoas que interagiram, não foi muita gente, mas já é um número. E eu tenho aqui, então, um comentário e 210 visualizações. Isso aqui, Fábio, eu tenho mais 1 hora aqui, tá? Aqui, então, eu tenho um número de visualizações aqui. São 210 visualizações até o momento. O que significa isso? Só eu vejo esse número e aqui eu consigo saber, por ser a dona desse conteúdo, 3 colunas. Uma ainda não está disponível, que é quais são as empresas onde as pessoas que viram trabalham. Tá? Depois aqui, o cargo delas. E depois aqui, a localização delas. Então, olha que interessante. Eu estou chegando aqui a São Paulo, Porto Alegre, Campinas, Blumenau, Maceió, Belo Horizonte, Imperatriz. E assim como esse pequeno conteúdo, que por enquanto chega a 200 pessoas, uma coisa bem pequena, outras vão acontecendo assim. Ficou um pouco pequena a tela, Carla. Oi? Diminuiu a tela, é isso? Eu diminui para poder mostrar o gráfico. No caso aquelas métricas, elas só aparecem quando a gente é o criador da publicação, né? Exato. As métricas só aparecem quando a gente é o criador. Por exemplo, essa matéria aqui que eu achei incrível, eu comentei a matéria. Por isso eu recebo também o crescimento dessa matéria aqui, os avisos, tá? E aqui eu vejo que 1.100 pessoas interagiram com esse conteúdo. Olha que conteúdo fantástico. Uma análise, uma analogia aqui das mídias sociais e as mudanças, né? Que Netflix e a fita, né? LinkedIn classificados. Então, assim, uma analogia muito bacana de arte aqui, né? Que a gente consegue, então, perceber a quantidade de pessoas que está impactando. Então, se eu tenho aqui 1.100 pessoas sendo impactadas
por isso, imagina o resultado dessas 1.100. Deve ter aqui, no mínimo, umas 300 mil pessoas vendo esse conteúdo, tá? O Gustavo comentou aqui no chat que ele sempre usa a hashtag com o nome dele, o canal dele, mesmo no currículo Lattes. Lá no curso do ODS tem muito mestres, doutores. Pessoas do mundo acadêmico, né? Bastante, tem pessoal do poder público também, estão lá. Eu recebo muito perguntas sobre se eu conseguia ajudar as pessoas a montar o currículo Lattes também, que é um outro mundo, na verdade. São dois mundos completamente diferentes, né? Mas que um casa muito bem com o outro e complementa o outro. Então, é legal fazer esse link e valoriza, inclusive, o trabalho de vocês, né? Minha irmã é pesquisadora, está fazendo doutorado agora também, está lá em Ilhéus. Então, eu acho muito bacana esse match aí, tá? Importante. E aí, aqui, complementando, ó, então, quem fez essa publicação e está ganhando a visibilidade é o Felipe, que não é da minha rede, tá? Mas que eu vi o conteúdo dele porque algum amigo meu curtiu, comentou e compartilhou, e assim aconteceu com todo mundo que está aqui. E eu já vejo que ele é um cara que diz, né, trabalha com sucesso no LinkedIn, é um expert, um treinador, enfim, as palavras-chave dele. Agora imagina o gráfico dele, que interessante que tá. E aí, cada pequena publicação que você vai fazendo vai te levando para lugares diferentes. Aqui, por exemplo, eu estou publicando uma vaga específica para mães. Tem uma empresa de umas amigas que se chama Mama Jobs, que recoloca mães no mercado de trabalho. E as vagas são direcionadas para mães, né? E assim a gente vai fazendo. Aí eu queria mostrar para vocês aqui um outro exemplo. Mas cada caso é um caso. Então, quando a gente tem aqui, por exemplo, conteúdos, aqui, ó, fiz uma entrevista para a TV e coloquei um conteúdo, foram 38 pessoas que curtiram. Aqui um módulo falando sobre felicidade, fiz um treinamento e fui estudar, né, a estrutura da felicidade, uma coisa que eu achava que não... Eu ficava, mas meio assim, né, estudar felicidade, como assim? Mas não é que é incrível isso? E eu fiquei chocada com como é legal. E, na verdade, vim aqui escrever um pouquinho sobre isso. Isso gerou 74 interações, uma série de comentários. E aí, olha só, a fotinho ajuda também. Entende que é uma construção para você gerar uma visibilidade. Não é simplesmente só colocar uma matéria ou o link de um texto ou colocar algo mais frio. É muito importante, nesse caso, que você encontre a sua maneira de fazer isso. E eu não vou dizer que isso é simples ou rápido, porque eu também demorei a encontrar o meu jeito. E são alguns anos já fazendo testes, compartilhando conteúdo e tal. Até a forma que eu entendi que, não, isso aqui me representa e as pessoas entendem que é desse jeito que eu sou e isso funciona com um conteúdo legal. Então, é um exercício de erro e acerto aí bastante completo, tá? Mas, assim, o texto é legal, a palavra-chave, você pode marcar uma empresa, você pode marcar um profissional, que é referência para você, tá? E aí, uma foto vai te ajudar também, mas não necessariamente eu preciso ter foto. Às vezes, só uma chamada, uma pergunta, uma enquete, que eu posso mostrar para vocês hoje, que legal, que é esse recurso. Vai fazendo essa conexão. E aqui, ó, com 70 visualizações, 70 pessoas, eu cheguei a 3.000 visualizações. Legal. E aí, que eu vou reduzir um pouquinho de novo, mas já volto, é que a gente começa, então, a perceber que a cada conteúdo que eu seleciono, eu vou sendo levada para um lugar e para pessoas diferentes. Então, aqui já tem empresas de um porte bem interessante, né? Muitos especialistas em recursos humanos que são possíveis contratantes meus para treinamento, para alguma ação especial. Então, isso que eu queria perguntar, cara, quando você consegue gerar um conteúdo, coloca as hashtags, o conteúdo, a foto, compartilha, as pessoas que estão na sua rede comentam, dá um curtir, alguma coisa, isso vai multiplicando. Isso gera lead, oportunidades para você? Lead desse jeito que a gente está acostumado a pensar, não. Mas desse jeito aqui, sim. Por quê? Pensa que as pessoas ficam sabendo de você, conhecendo o seu título, e elas ficam curiosas. Qual é o lead? Aonde que chega o nosso lead do LinkedIn?
ele vai fazer esse movimento todo aqui, que a gente vai vendo acontecer, tá? E o movimento natural disso é, mas quem é a Carla? Ah, Carla, no LinkedIn, recolocação, me interessa, deixa eu saber mais. E aí que vem o lead, eu clico lá para saber quem é a Carla. E nessa história de clicar aqui para saber quem é a Carla, é que a gente vê mais informações sobre o perfil da pessoa. E aí eu costumo falar que esse perfil tem que estar bem construído, porque esse perfil vai trazer palavras-chave interessantes, vai trazer uma foto de perfil que tem que mostrar e apresentar você com a imagem de negócios que você tem, do teu dia a dia de trabalho, que expresse um pouco da que você é, né? Com uma capa que também possa conversar com essa comunicação visual que você tem. A capa tá? é aquela foto grande ali em cima da sua foto, né? Isso. E aqui eu posso criar uma capa personalizada, trazendo meus dizeres de carreira, ou posso colocar a capa da empresa que eu represento. Enfim, tem formas da gente criar isso. Mas fica muito bonito também visualmente, já fica mais atrativo esse perfil, né? E aqui, ó, vejam, então eu tenho um campo para trazer as palavras que são chave na minha carreira, tá? Então, essas palavras fazem parte desse pitch. E muitas pessoas, às vezes, costumam colocar o cargo que a pessoa tem. E isso não necessariamente nos ajuda. Isso ajuda muito mais quando eu estou realmente numa empresa muito grande ou quando eu estou em busca de recolocação do que necessariamente quando eu preciso mostrar para o mercado o meu diferencial competitivo, tá? Então, é lembrar de quais são as palavras que quando alguém um dia procurar você, especialista em recursos humanos, e a pessoa vai digitar aqui na busca do LinkedIn, é essa palavra, nesse campo digitada, para onde ela vai direcionar e trazer pessoas como possíveis respostas e soluções para aquela palavra-chave. É com base nas palavras que estão no teu título, que exatamente aqui. E quando você quer achar também alguém, tipo um parceiro para um projeto, alguma coisa, você também vai ali na barra de pesquisa e coloca, preciso de lá um especialista em marketing digital, por exemplo. Entra Isso. lá. É importante trazer esses termos, porque são essas palavras que vão trazer você como uma opção. E aí, olha que interessante, uma certificação que você tem. Se isso faz sentido trazer para você aqui. Doutorando, mestrando, isso também é interessante, tá? Computador. Exato, docente, enfim, cada cenário de profissional vai ter um universo diferente para trabalhar. Mas isso é muito importante. E o processo todo do LinkedIn vai se basear nisso, em você construir um perfil que tenha as palavras que são chaves na sua carreira aqui no título e que elas possam ir se repetindo ao longo do seu perfil, dentro do conteúdo que apresenta quem é você, sobre você. Muito importante esse conteúdo, é você falando sobre você, quem é, por que você faz o que você faz, eu costumo dizer, tá? Trazer esses termos para cá também, tá? Depois aqui, ó, o termo em destaque. O que é isso? Aqueles que você publicou, você pode trazer para cá. E o sistema já te mostra automaticamente como, o que você pode trazer como opção. Então, você vem aqui e diz, isso faz sentido para mim destacar ou não. Ah, E é aí, a gente que destaca no próprio perfil aquilo que se quer. sim, somos nós que destacamos. Ó. Eu tenho aqui várias opções de conteúdo para destacar. Artigos, links, mídia. Isso, tá? Então, é bem bacana isso, tá? Além disso, a gente tem um painel que vai mostrando para a gente um pouco do que são os leads, que a gente entrou aqui para falar disso. Então, a pessoa vem, encontra você, fica curiosa e vem aqui, ó, até o perfil. Quem viu o seu perfil? E aqui é um painel que quem tem uma conta premium tem o direito e a possibilidade de ver em detalhes cada uma das pessoas que veio visitar seu perfil. E o cargo, e onde ela trabalha, o que ela faz. Aí faz sentido você ter uma conta premium, porque você tem acesso a essa informação toda e pode interagir com essas pessoas. Quando você tem uma conta gratuita, você vê o gráfico, mas você não consegue saber exatamente quem são.
E aqui é sempre o período de 90 dias, 3 meses para trás, tá bom? Então, o que que acontece? Geralmente é um conteúdo que tem mais diversidade, mais visibilidade, gera um pico de visitas no seu perfil. Isso é bastante natural, tá? Então, você vai vendo aqui, antigamente eu costumava ter um conteúdo, aí dava um pico grande, aí caía, e lá ali 2 meses aparecia de novo, agora não. Como eu já consegui encontrar um pouco mais minha maneira de gerar conteúdo e de gerar conversa, isso já vai crescendo e geralmente subindo e aumentando a média. Então, ele vai começando a subir e continua em constante crescimento, tá? Isso aqui é muito... Você costuma publicar, sim, com qual frequência no LinkedIn? Diariamente, semanalmente? Então, na verdade, eu não tenho uma frequência formada para isso. O que acontece é que diariamente eu estou no LinkedIn. Eu curto alguma coisa, eu interajo, eu movimento. Eventualmente, algum dia eu coloco 2 publicações, como foi ontem, eu fiz aquele texto sobre a questão das mães e coloquei uma vaga da empresa de mães, mas eu tento trazer pelo menos umas 3 publicações na semana, minhas. E diariamente eu estou aqui participando de uma conversa, interagindo, De uma certa maneira, assim, falando. aquele tempo que a gente fica no WhatsApp vendo a conversa dos vizinhos, a gente pode estar no LinkedIn curtindo uns assuntos interessantes e projetando o nosso perfil na linha de tempo das pessoas que estão lá em primeiro, segundo grau, né, de amizade com a gente, né? Exatamente, até porque tem uma outra forma de você enxergar o lead aqui, por exemplo, que é aqui, ó, dentro do perfil e do painel, você tem esse campo aqui, ó, ocorrências em resultados de pesquisa. Isso também é bem interessante, porque aqui já é semanal o resultado, por isso o número é sempre menor, mas aqui ele mostra para você quais são as empresas que fizeram uma busca, como eu mostrei para vocês ali no LinkedIn, e que trouxeram o teu nome como sugestão para esse movimento. E aí os cargos de quem pesquisou. Ó. Então, eu tenho 3% de recursos humanos, vendedores, professores, fundadores de empresa. E quais foram as palavras-chave que trouxeram até mim? E aí vem de todo o processo de customizar o teu perfil e olhar isso com mais detalhes, né? Mas no meu caso aqui vieram as palavras palestrante, planejador digital, consultor e professor. São palavras que fazem parte do meu perfil e que, para mim, tá super bacana, porque estão trazendo exatamente aquilo, né? Pessoas que queiram um treinamento, que queiram um trabalho mais de planejamento para a marca, uma consultoria, né? Um professor para fazer um treinamento, alguma coisa assim. Então, veja que tudo aqui é um processo de construção, que vai desde o conteúdo e tudo que você escreve no seu conteúdo, interação que você faz, que vai customizando aqui também a tua página inicial, mas também o detalhamento e dedicação que você traz para o teu perfil está bem alinhado com o que você está buscando, né? Acho que para muitos das pessoas que estão lá no curso, se colocar as palestras, palestrante deu palestra, onde deu palestra, colocar no perfil, isso dá uma impulsionada, assim, viu? Sim, inclusive na experiência profissional sua. Eu mesma também tenho isso aqui, ó. Eu trabalho, são 10 anos com palestras e treinamentos, né? 8 anos focada no LinkedIn, mas tudo isso começou com mídia social. Então, olha aqui, ó. Eu tenho aqui a minha empresa, ó, treinamentos e ações de marketing, e eu tenho aqui palestrante, os temas que eu faço palestras, as inclusive que a gente pode ilustrar, mostrando, né, algumas das principais que eu já fiz. Então, aqui, por exemplo, eu também tenho uma ONG, eu faço parte de uma ONG que está alinhada com as ODS, né? Eu tenho meu projeto de empreendedorismo feminino, que é o Social Mom, que é uma rede de empreendedorismo, e esse ano o congresso vai ser todo online, geralmente ele é presencial, e eu também coloco ele aqui. Então, se você tem um projeto especial, social, olha que legal aqui, ó. Eu tenho aqui a Social Mom, idealizadora, produtora, o que a gente se propõe a fazer, quais são os serviços oferecidos, os eventos, contato, e aqui fotos, ó, né? Então, aqui é o ODS 5,
que eu atuo diretamente, né, nesse projeto. E isso é muito bacana para quem está pensando nisso, para quem é um pesquisador, para quem está, né, nesse universo acadêmico, trazer informações sobre isso, até incluir a tua experiência enquanto estudante, né, enquanto pesquisador, realizando o doutorado, ilustrando isso, publicações acadêmicas todas você pode incluir aqui, gente. Olha que interessante, ó. Isso aqui é bem específico para esse perfil. Eu tenho aqui, ó, um botão com os menus todos de navegação, e em um deles eu tenho aqui, ó, conquistas, e eu tenho publicações, ó, patentes, tá? Notas de prova, reconhecimentos, projetos especiais. Então, tem muita informação bacana aqui que o LinkedIn oferece para você fortalecer esse teu lado pesquisador, tá? Projetos com ONGs, tem causas, trabalhos voluntários, aqui, ó, ONGs, ó. Demonstre seu envolvimento com comunidades que você apoia, as organizações. Então, a gente sabe o quanto isso também é valorizado no mercado corporativo, inclusive, né? Então, tem ali um universo de possibilidades para a gente trabalhar. Entendi. Queria que você desse uma dica, Carla, para quem está começando o perfil do LinkedIn. Para quem está começando o LinkedIn, eu diria para se atentar ao principal, tá? Então, assim, prestar muita atenção na foto que vai usar, que essa foto tenha um fundo mais neutro, que não seja a foto do casamento, que não seja a foto das férias, né? E que possa chamar mais atenção para você do que qualquer outra coisa, tá? E então essa imagem ela é fundamental, que dê um destaque bacana para o seu rosto, e a gente pode ajustar o zoom dela aqui, porque tem vezes que a nossa foto fica muito pequenininha, como aqui, por exemplo, no painel, e aí fica difícil identificar a pessoa e lembrar dela. Então isso é interessante, tá? Uma foto de qualidade que expresse a tua imagem, que expresse um pouco daquilo que você propõe para o mercado, uma capa, prestar atenção ao título aqui, tá? Preencher esse campo sobre, ele é bastante diferencial aqui para quem está usando o LinkedIn, tá? E trazer também as experiências profissionais, colocando o descritivo nela, tá? Utilizando da melhor forma esses campos descritivos, porque eles são muito importantes. Se eu dizer o que é mais importante em tudo que o LinkedIn tem, é a foto de perfil, o título, esse campo sobre e as experiências profissionais. Esses são os pontos essenciais, tá? Existem muitos outros que vão nos ajudando a compor tudo isso, mas esses aqui são os fundamentais. Pelo que você falou, mesmo que a pessoa não tenha assim, um grande currículo, uma vasta experiência, várias coisas, se elas colocar, refletir o que ela faz, o que ela formação, as experiências que ela tem, mas se ela fizer publicações, ela vai conseguir visibilidade, né? Desde que o conteúdo seja pertinente, seja interessante, né? Mesmo então, que... aí tem alguns pontos que vão fazer diferença. O primeiro deles é o quanto você é ativo na sua rede de relacionamentos aqui, tá? Essa visibilidade, ela não vem tão simples assim. As pessoas primeiro vão acostumando a te ver aqui na rede, e a não ser que elas tenham uma conexão bastante forte com você, aí sim, às vezes você de cara tem muita visibilidade. Porque você é um cara que todo mundo gosta, tem uma experiência bacana, conhece muita gente, o pessoal está conectado com você o tempo todo, te vê aqui, interage e a coisa vai. Às vezes nem tanto, às vezes você é uma pessoa que está começando nesse universo e não tem tantas pessoas quanto poderia, porque não está com teus cartões de visitas todos aqui, não tem tanto hábito de colocar, então você vai construindo aos poucos. E aí, muito importante administrar a frustração, às vezes, porque eu mesma, às vezes, publicava um conteúdo dando as aulas. Imagina, são 8 anos fazendo isso, gente. Eu publicava, falava, publiquem, eu publicava, pá, não acontecia nada. Tinha 1, 2 curtidas. É frustrante ver isso, mas não é esse o ponto. Isso é o princípio, todo mundo começa do começo. E para que você possa entender que conteúdo faz mais sentido. Cada feed de notícias tem uma audiência diferente. Então, às vezes você vai ajustando. Eu mesmo tenho conteúdo que tem mais gente que interage, outros que tem menos. E eu já consigo entender por que isso acontece.
Então, quando eu falo muito sobre a questão das mães, das mulheres, geralmente a visibilidade é um pouco menor, porque eu não falo só isso, então meu público não está esperando só isso. Então, faz parte do processo. E esses termos chaves que estão aqui no seu título, eles podem te ajudar justamente a mapear sobre o que eu falo. Sobre o que eu vou compartilhar conteúdo aqui? Sobre o que está no teu título. Sobre doutorado, sobre como é fazer um doutorado, sobre como é trabalhar no mercado farmacêutico, ou sobre como é ter um projeto que é conectado à ONU e às ODS, falar sobre as ODS, ou sobre aquele teu diferencial competitivo que você incentiva os outros também a desenvolver. Então, esse aqui é quase o mapa da mina. Quando você consegue definir essas palavras para você, você consegue entender mais fácil sobre o que falar. E eu digo que a gente faz uma curadoria de conteúdo aqui. É quase como se fosse a tua galeria de arte, a tua galeria de conteúdo bacana, que não é só bacana para você, é bacana também para quem te acompanha, para quem está perto de você. Então, lembra, às vezes o que eu acho muito interessante para o meu público pode não ser. E aí, por isso que não interagem, entende? E porque muitas pessoas também têm receio de interagir. Ai, mas eu vou falar o quê, né? Então, eu vou lá, aperto o botãozinho, gostei, e fico quietinho aqui. É o padrão de comportamento mais normal. E tudo bem, só que o que eu digo é, a gente deve ousar um pouquinho mais e começar a se posicionar, mesmo que seja tipo, olha que dica bacana, dica interessante para quem está fazendo um doutorado. Se você trabalha ligado às ODS, já ouviu falar sobre esse curso? Estou participando, organizado pela organização tal, tem mais uma turma, está sendo muito bacana. É começar pelo que é simples, mas quando você começa a fazer esse exercício, vai sendo mais e vai ficando mais prazeroso também, tá? É muito bacana fazer isso. É que o pessoal quer perguntar alguma coisa, Carla? Será que tem alguma coisa no chat aqui? Bom, Acho que ainda não, chat, né? Ou se alguém quiser falar... Aqui, ó, o webinar é uma grande forma de interação no LinkedIn, o Gustavo falou. Mas vamos abrir o microfone, quem sabe o pessoal se animou aí. Eu gosto bastante. Deixa eu ver aqui. Compartilhar minha tela aqui para a gente poder ver os rostinhos. O pessoal todo aí, tem o pessoal de coach, a Silvia, tem o pessoal... Boa noite. Boa noite, Gustavo. Seja bem-vindo. Prazer. Eu gosto muito de participar das webinars que estão rodando muito no LinkedIn. Eu participei agora da Gerdau, na sustentabilidade, e toda vez que eu participo ou coloco algum comentário pertinente ao assunto, dá um up no meu LinkedIn. E é isso mesmo, esse é o ponto. E a gente percebe isso naquele gráfico de quem viu seu perfil, na quantidade de convites que acabam sendo gerados, porque a pessoa gostou do que você fez, concordou com a tua opinião. E é exatamente esse ponto, assim, a gente vai participando de rodadas novas de negócio, mas sem precisar estar presencialmente. Eu acho que é aí que o LinkedIn se fortaleceu muito, porque a gente realmente quer se manter, né, conhecendo pessoas novas, e aqui está um grande caminho para isso. Participar de rodas de conversa sobre um tema é uma grande forma de se conectar a novas pessoas, sem precisar estar em uma entidade, um grupo, né, ter um compromisso sempre com o mesmo grupo, uma forma mais livre de fazer isso. Eu tenho uma plataforma mais... outras plataformas, igual o YouTube, Facebook. Eu uso outras plataformas e também atualizo também no LinkedIn. Sim. Aí ainda não estou chegando ainda a certo público, um público-alvo. Ainda estou corrigindo os meus parâmetros. Mas continue fazendo isso, porque você vai sempre continuar corrigindo e ajustando a rota, tá? Isso é uma coisa que, para mim, é muito clara, que a gente não tem regras em nenhum desses canais. O que a gente tem são melhores práticas, caminhos que a gente vê que são mais, que geram mais resultado dentro do que a gente quer. Assim como a gente também vê muitas pessoas no LinkedIn contando história triste, para causar impacto, falando de coisas
que não necessariamente poderiam estar no LinkedIn para gerar curtida. O pessoal fala dos caçadores de curtida no LinkedIn, que existem, sim, bastante, porque eles sabem dessa visibilidade que o algoritmo gera. Mas é muito mais interessante a gente pensar na qualidade daquilo que a gente constrói do que só no impacto que isso gera, né? E isso tem até um nome no LinkedIn, chama fanfic, né? As fanfics aí que já geraram tanta polêmica, nossa, só eu já acompanhei diversos casos aqui. Então, assim, como a gente diz, os meios estão aí para todos. Cabe a cada um entender a melhor forma de utilizar e como fazer disso uma ferramenta concreta para a sua carreira, né? Para sua vida. Eu usava mais para lazer, as publicações no YouTube ou no Facebook. Agora estou direcionando mais para a área profissional, implementando as publicações mais para a área profissional. E geralmente a gente vai usar mais para o profissional mesmo aqui, porque ele já está bem direcionado para isso, né? E acaba sendo o melhor meio mesmo. Silvia, quer falar alguma coisa, Silvia? Quero. Com relação... Boa noite. Com relação a essa situação de aceitar as pessoas, qual seria a melhor maneira de aceitar pessoas? Porque tem pessoas que eles aqui me convidaram, me convidaram para eu adicionar. Eu fico na dúvida se eu faço isso com todos que aparecem, porque eu não conheço, ou se eu fico escolhendo o que tem a ver com o meu setor. Então, o ideal é você criar esse filtro e entender o que faz mais sentido para você. É aquilo que eu disse, muito mais interessante qualidade do que quantidade. Então, assim... É diferente de outros segmentos, porque outros segmentos a quantidade interessa mais. No caso do LinkedIn, a qualidade é melhor. Essa é a minha visão. Então, cada um... Tem gente que quer ter todo mundo na sua rede. Então, por exemplo, você vai ter um limite de conexões, que são 30 mil conexões. Tá? Se você focar em ter essas 30 mil conexões, que já é muita coisa, ter os 30 mil, mas com pessoas que fazem sentido na sua carreira, você vai aproveitar muito mais, né? A gente pode aceitar todo mundo, mas é legal que faça sentido. Então, por que faz sentido eu aceitar qualquer conexão? Porque eu posso trabalhar com qualquer uma desses profissionais? Ok. Ou faz mais sentido eu aceitar aqueles que vão contribuir com a minha carreira, que estão na mesma área de atuação que eu, no mesmo mercado, ou trabalho em uma empresa que pode ser um cliente que me interessa, sabe? Que eu vejo alguma afinidade com isso. Então, eu gosto propósito, mais desse... um propósito. Acho que é mais estratégico, mais interessante. Porque, independente de conectar ou não, qualquer pessoa pode seguir qualquer pessoa. Sim. Então, reserve suas conexões para aquilo que faz sentido para você, né? E se as pessoas se ela não pode ser tua conexão e tal, ela pode seguir, todo mundo pode seguir todo mundo, tá? E aí isso já é um excelente caminho. Obrigada. Aqui na minha concepção, acho que quanto melhor a qualidade das pessoas que eu tiver comigo, melhor é o meu LinkedIn, eu acho, não sei. Na minha concepção, seria isso. Então, eu agradeço a resposta. Mas faz sentido. Mas é isso mesmo. Uma coisa que eu queria perguntar, Carla, quando a gente segue empresas ou organismos, por exemplo, vou seguir o PNUD lá, da ONU, vou seguir o Natura, vou seguir o Nature Conservancy, isso aí me coloca num universo em que as pessoas estão comentando aquele assunto, sobre aquela empresa, me aproxima dessas pessoas? Quando você segue uma empresa, em geral, você começa a receber o conteúdo que essa empresa publica. Então, você vai ser atualizado sobre tudo que a empresa colocar no LinkedIn dela, tá? Então, é isso que é o interessante de seguir uma empresa. Sobre ser atualizado sobre isso, você pode seguir a hashtag PNUD. Aí sim, você vai receber conteúdo de outras pessoas e de outros lugares que estão falando sobre isso. Entendi. Então, quando é empresa, você vai receber só o conteúdo da empresa, o que é muito legal quando a gente quer essa conexão. Agora, quando é um assunto mais abrangente, então eu devo buscar hashtag, porque aí isso me traz um mix maior, outras empresas, outras pessoas. Você pode mostrar lá no LinkedIn onde é que eu sigo a hashtag? Eu acho que isso é interessante para a gente se aproximar dos assuntos que nos interessam para cada um, né?
Como que Nas funciona? pesquisas, você coloca o hashtag nas pesquisas. Você E vai pode e pede. colocar você pode colocar na pesquisa, ou pode olhar aqui também, ó. Ele traz para você algumas que você segue e tudo mais. Tem até um botãozinho aqui, Descubra Mais. Tá meio pequenininho. Tem um botãozinho Descubra Mais ali no rodapé, que você... Você pode Aqui voltar eu lá entro. no botãozinho? Eu tô no perfil, Aham. e aí eu vejo aqui, ó, hashtags seguidas, Descubra Mais. Aham. Tá? E aí o que eu vejo? Eu vejo aqui já um painel de hashtags que eu sigo e o número de pessoas que seguem. Ou de que eu sigo, não necessariamente, ó. Ah, Motivação, tem 600 mil. Oportunidades, pessoas, gratidão, tá? Recrutamento. Então, enfim, milhões de hashtags. sim, sim. Nunca. E aí você define, eu quero seguir aqui, sim, o conteúdo de recolocação. Vamos lá. Aí a gente vai ver mais vagas, por exemplo, né? Recrutadores, enfim, vagas. Corrente do bem, tá? E aí eu começo, então, a receber na minha timeline isso. E como que funciona? Por exemplo, eu tenho aqui, ó um conteúdo do Milton Beck, lá do LinkedIn, que é o CEO deles, né? O gestor maior aqui, né, no Brasil. E eu tenho aqui uma hashtag, ó, Proud at Work. Ele só colocou essa, inclusive. Então, eu entro aqui e eu descubro que essa aqui, como é uma hashtag específica, né, de um segmento, de um trabalho, não tem tanta gente que usa, mas aqui. Aí, se, por exemplo, eu entrar na hashtag LGBT, descubro sobre LGBT, LGBTQ. Quero que eu clique em seguir ali, já automaticamente tô seguindo. Já traz para minha timeline, exatamente. Eu criei algumas hashtags para mim mesmo. Também é legal para marcar o teu conteúdo. Sim, que aí também vai para o currículo Lattes, né? Joia, ótima ideia. Já vai para o currículo Lattes. Então, enfim, Porque se você vincula né? e coloca lá no currículo Lattes, aparece lá. Exatamente. Realmente você faz uma publicação, vai para lá. Exatamente. Então, assim, e aí a gente vai encontrando várias formas interessantes e mais peculiares de aplicar aquilo que a gente precisa dentro da ferramenta, né? Inclusive, eu costumo fazer webinars no LinkedIn, geralmente são às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Hoje eu não fiz, porque semana passada teve treinamento, foi bastante intenso. E aí o Edu chamou e digo, tá bom, vamos fazer. Mas eu faço lá pelo LinkedIn mesmo aqui, assim, convido pelo LinkedIn, a gente abre uma sala de Zoom e eu costumo trazer as novidades que o LinkedIn faz. Depois deixo também isso no meu canal de YouTube. Então tem muitos vídeos longos de LinkedIn, mas eu tenho o meu treinamento também. Então tem um treinamento que a gente fica 4 horas, a gente navega em todos os menus, em todas as possibilidades aqui de pesquisa e tudo mais, e mostra tudo que dá para fazer no perfil para quem quer se aprofundar um pouco mais nisso, né? Inclusive, eu faço mês. Aí, julho, eu estou fechando a data ainda, não fechei a data final. Ela tem uma pergunta da Mariana Seinfried. No caso, para recolocação, por exemplo, quero atuar na área de desenvolvimento sustentável, mas não tenho experiência, somente na área acadêmica. Qual a melhor forma de eu me destacar nas pesquisas da área? Por exemplo, os recrutadores estão pesquisando. Uhum. Ela quer essa recolocação na área de desenvolvimento sustentável, mas não tem experiência, somente na área acadêmica. Então, o que vai poder te ajudar nisso, primeiro caso, é você olhar dentro da tua experiência acadêmica, que experiências que projetos ou pesquisas ou atuações dentro dessa experiência acadêmica você tem que já trazem a sustentabilidade dentro dessas atividades. Destaca isso, tá? Coloca naquela área naquela área de... Nos projetos, né, na própria formação acadêmica, você pode colocar notas de prova, uma série de outras questões a mais lá, tá? E é interessante você começar a trazer conteúdo sobre isso no teu LinkedIn, porque você vai se conectar daí
diretamente as empresas que têm esse tipo de atuação. Então, se você colocar aqui, por exemplo, sustentabilidade, ó, e aí você fizer uma pesquisa no LinkedIn sobre o tema, o que você vai encontrar como respostas? Primeiro, pessoas que trabalham com um cargo ou que tenham o termo sustentabilidade no cargo, ó. Olha lá, o diretor de RH e sustentabilidade na Faber-Castell. Então, você vai já começando a interagir, de repente, ler o que essas pessoas escrevem. Então, por exemplo, head de RH, tá? Da Ultrapar, comunicação e sustentabilidade. Então, eu já estou aqui navegando no perfil da Maria Carolina, eu posso ver como são as experiências dela, leio um pouco de como é a referência do sobre dela, tá? Posso entender quais são as competências que ela tem, aí eu posso ver se ela tem publicações. Ela aqui não é muito ativa no LinkedIn, mas eu poderia ver todas as publicações dela. Por exemplo, vamos ver se o Miguel, se ele tem conteúdo, ó, diretor de RH e sustentabilidade na Faber. Olha aqui, ó, eu já consigo ver sobre o Miguel o conteúdo que ele publica, mesmo sem ser amigo dele. Eu posso vir aqui e seguir ele, tá? Não preciso ser conexão dele, tá? Então, siga as pessoas que te interessam nessa área, porque você vai começar a perceber como que ela está atuando, tudo que ela curte, tudo que ela compartilha, e sempre tem conteúdo muito bacana e ligado ao que você está buscando na sua carreira. Então, você tem as interações da pessoa, os artigos que ela escreve, aí quem é da área acadêmica gosta muito mais tem mais facilidade em escrever artigos, pode publicar aqui, ou ainda ver as publicações do próprio Miguel. Então, por exemplo, aqui ele colocou um agradecimento, ó, super bacana, tá? Então, veja que existem formas de você interagir com profissionais de diversas maneiras, trazendo um tema. Tem também o botãozinho de vagas, né, para procurar sustentabilidade lá, né, desenvolvimento sustentável, né? Então aqui a gente tem sustentabilidade. Desenvolvimento sustentável, vamos testar. Desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento. Olha lá. Termo, aí vamos ver o que a busca traz. Traz pessoas e traz vagas. Então, pessoas com isso, que são as vagas, olha lá. Vagas com o termo desenvolvimento sustentável. E eu tenho aqui. Tem bastante. Aí a gente precisa olhar com mais detalhe aqui tudo, porque às vezes não necessariamente a vaga está perfeita dentro disso, mas tem alguma coisa que está pedindo desenvolvimento sustentável dentro dela, tá? Mariana, dá um ok se tua resposta está respondida. Isso. Agora vamos para a pergunta da Regina Fernandes. No perfil de uma empresa, deve-se seguir os mesmos passos e informações que um perfil pessoa? Qual deve ser o diferencial no perfil empresarial? Eu acho que tem aquele outro perfil do LinkedIn, né, que é associado ao seu perfil pessoal, né? Isso, exatamente. O que acontece? No LinkedIn a gente tem a área de perfil, que é para o profissional, e tem a área de company page, que é para as empresas. Então, quem tem uma consultoria, quem tem o seu próprio negócio, é importante criar a sua company page. E esse mês, inclusive, o meu treinamento ele vai ter um módulo adicional. É o módulo perfil e uma segunda aula especial só sobre company page. Porque aí a gente tem um outro universo para explorar. Quando eu crio uma company page, o processo é um pouco parecido, mas ele leva para outros caminhos, tá? Então, a gente precisa aí, tem uma série de gráficos para serem analisados, uma série de indicadores que ele traz, e por isso que é importante criar a página da empresa e não um perfil para a empresa, tá? Tem uma série de recursos aqui que a gente pode utilizar para fazer e ajudar no crescimento dessa empresa, tá? E aí, quando a gente cria ela, é que a gente consegue associar essa página empresarial ao seu perfil. Porque, em muitos casos, a gente tem uma consultoria e a consultoria não está no LinkedIn, é que fica cinza. Vocês já devem ter visto isso. Então, fica cinzinha, porque a empresa não está no LinkedIn enquanto página empresarial. Então, é importante preencher todos os campos, mas a company page te dá indicadores, você tem aí uma outra estratégia de conteúdo, você tem uma outra forma de navegar e construir essas interações e visibilidade para a empresa,
Teria tá? como você mostrar a sua company page a partir do seu perfil profissional para a Regina visualizar? Ela tá aqui, ó. A gente tem a página empresarial. Então, toda a página empresarial vai ter uma série de dados que você vai preencher sobre site, contato telefônico, funcionários, né? Onde fica, inclusive as especializações. Então, são muitos campos para a gente poder preencher. Todos esses aqui são campos, né? Você pode criar eventos dentro da sua empresa, você pode trazer vídeos, você tem estatísticas também de como é a empresa, você pode fazer anúncios também específicos para patrocinar o conteúdo da sua empresa, tá? Que é só o projeto social, então ele é bem pequenininho aqui. Mas a gente tem isso, aí você pode ver como administrador. Então, assim, aqui realmente tem uma série de gráficos, hashtags, você cria evento, você avisa os funcionários. Então, precisa de um tempinho especial para mostrar tudo isso, tá? Então, mas tem muito recurso. Por onde entrou, por gente? Desculpa, por onde foi que entrou para essa página? Company page. Na página, ela está associada ao meu perfil, então a gente pode entrar em qualquer página de qualquer empresa, por exemplo. Acho que é ali nas minhas páginas, não é? Que ela está perguntando. Eu tenho aqui porque eu sou gestora dessas páginas, tá? Então, se eu quiser fazer uma para minha empresa, eu entraria por onde? Você vem aqui em soluções, tá? Uhum. E aí você tem lá criar LinkedIn page. Ah, ok. Tá? Eu vou falar para você, Obrigada. eu já fiz um workshop com a Carla e ela ensina o passo a passo e como utilizar as ferramentas no treinamento. O treinamento que ela dá. E é muito bom, porque ensina uma infinidade de recursos e maneiras de você potencializar o seu negócio, a sua carreira. E é muito, muito bacana o workshop que eu fiz. Eu não fiz o curso ainda, porque eu estava num processo de registrar a marca, registrar o logo, antes de colocar no LinkedIn. Sim. E para mim já saiu, né? Inclusive saiu no final do ano passado, saiu. E como vê esse negócio de Covid, eu lembrei agora de fazer essa página do LinkedIn. Provavelmente eu vou fazer o curso. Mas ela faz bastante diferença, viu, Celso, viu, gente? Façam isso, porque ela vai te ajudando a criar engajamento. Mas o que a gente gosta de fazer é olhar um por um dos menus, é explicar todas as métricas, porque aí você tem um painel de detalhamento de quem é o teu público, o teu seguidor, quem é a pessoa que vem visitar a tua empresa, impressionante de informações. Regina, dá um ok, vê se ficou mais alguma dúvida que você queira que a Carla responda. Não, ficou ótimo. Não, a Regina que está no Regina. chat. Regina que tá Desculpa. Mas vale a pena, viu, gente? Façam. Porque seguir personalidades estrangeiras é uma boa também? E depende do que você quer como informação, mas é sempre bacana ter outros pontos de vista, né? Outros pontos de vista sempre fazem muita diferença para a gente. Eu, por exemplo, eu sigo os informativos do LinkedIn de diversos países. Então, o LinkedIn hoje tem o LinkedIn News, que eles chamam, das Américas, da Europa, dos países latinos, assim como tem os profissionais que são referência para você em outros países. Isso é maravilhoso, porque um grande ponto que o LinkedIn tem é que é uma plataforma global. Então, a gente realmente está ali em contato com qualquer pessoa no nosso planeta todo, né? O pessoal, para te acessar, Carla, te adiciona no LinkedIn, você vai deixar um contato ali no chat para eles? Gente, ó, eu vou colocar aqui o meu site, se vocês quiserem, carlafalcão.com.br. Vou deixar no chat, né? No chat. Eu tenho um Instagram também, que é Carla Falcão _, que vocês podem falar comigo. Mas tem o meu LinkedIn também. Deixa eu ver se o meu LinkedIn vocês viram aqui comigo, compartilhar Carla Falcão. para vocês aqui também. Carla Falcão Palestrante. Me adicionem, sim, é sempre muito bom ter vocês aqui, ainda mais quem já conversou comigo, tá aqui, ó. Eu vou pegar o link e colocar para vocês, porque aí a gente vai participando de outros webinars, vocês vão
interagindo comigo, a gente vai construindo também algumas coisas legais aqui. O pessoal quer fazer mais alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Mais informações? O pessoal que está quietinho, com o microfone desligado. Quer ligar o microfone, falar alguma coisa? Vocês gostaram? Eu gostaria de agradecer. Opa! Milena. Foi ótimo. Eu venho sentindo essa necessidade, não tenho o LinkedIn, não abri ainda, não. E venho sentindo essa necessidade, as pessoas sempre me perguntam, recebo o convite pelo e-mail e sempre ignorava, mas colegas vêm falando sobre isso, a importância, como é bom, e perguntam se eu tenho. Então, e ao mesmo tempo eu fico assim, mas eu não tenho esse hábito de alimentar, né? Me venho com essa preocupação, será que é a hora? Mas foi ótimo visualizar. Com certeza eu vou ter muitas dúvidas quando abrir para de fato fazer, ainda vão vir as dúvidas, mas gostei muito da iniciativa. Queria agradecer a você. Prazer. Bom, a ideia é essa, é a gente poder bater um papo e eu sei que isso aqui já ajuda muito e já dá uma outra visão para a gente, né? E a ideia é também permitir que vocês explorem um pouco mais a ferramenta, porque vocês vão sentindo isso também. O quanto vocês querem se aprofundar mais em um recurso ou em outro, mas dá para a gente construir bastante coisa legal aqui. Viviane comentou no chat aqui, foi ótima aula, agora vou criar no meu. É isso aí, Viviane, mão na massa. É isso mesmo. E criem a Company Page, eu acho muito legal. Porque realmente traz uma presença diferente para o nosso trabalho quando a gente tem a Company Page. A Company Page também é gratuita? Também, por isso que eu mostrei. Você vai ali e cria em criar página, criar Company Page, página empresarial, e cria. Vai mostrando os campos e você vai preenchendo, né? Legal, a Giovana falou, muito obrigado pelo esclarecimento e pelas dicas. Sou estudante do primeiro semestre de Relações Internacionais. Excelente. Engajar mais pelo LinkedIn, que legal. Eu digo que a nossa grande e primeira experiência profissional é a universidade, viu? Porque eu faço muito palestras para estudantes e eu gosto muito de reforçar isso. Na verdade, a gente nunca sabe quem está sentado ao nosso lado, né? Eu falo, quantos futuros presidentes de empresas estão ali, quantos profissionais de destaque no mercado estão hoje com você ali na sala de aula. Então, a gente precisa ter essa percepção de que a marca pessoal se constrói desde a escola, porque hoje em dia, mídia social, para mim não, né, Celso? Quando eu entrei na faculdade, se criou a Alta Vista, eu estava na faculdade ali. E a gente não tinha essas ferramentas naquela época, mas hoje as crianças já estão na escola, com meu filho com 5 anos, com uma conta do Gmail, com o nome dele, para poder assistir aula online. Então, se eles quiserem, eles não perderão contato com os coleguinhas desde o jardim de infância. A gente não, a gente perdia. A gente, né? Os primeiros colegas de trabalho meu, não sei onde estão, nem lembro o nome completo para procurar aqui, mas hoje já não é essa a realidade. Então, o network se faz em todo lugar, a todo momento, e desde a universidade. Tá? Então, aproveita isso. Gustavo colocou o LinkedIn dele, a Silvia Nicolai, excelente, obrigada, boas dicas. Silvia Regina, gratidão pela Carla por estar aqui hoje. Ainda não fiz, mas vou fazer. É isso mesmo, Silvia. Regina, muito obrigado pela aula. Mas é isso aí, gente. Estamos aí para isso, né? Deram um ok no chat lá, que tá tudo bem, que não ficou nenhuma dúvida. A gente já... aqui, ó, eu vou compartilhar com vocês o meu canal do YouTube. Legal. Tem muitos vídeos lá, tem alguns que eu exploro. Em cada reunião, a gente vai falando um pouquinho mais de outras ferramentas. Então, acaba sendo legal vocês conhecerem lá. São vídeos longos, mas são vídeos como esse, assim, de encontros como esse. Então, vocês que estão querendo aprender mais vão gostar bastante. Aí tem sobre dicas, novas ferramentas, e assim vai. Eu, na verdade, estou fazendo esses encontros. O próximo encontro eu vou trazer um headhunter para conversar comigo, porque como eu trabalho com carreira, eu tenho muitos profissionais que dizem, mas como que eu faço para um headhunter me encontrar? O que o headhunter busca? Então, a gente vai perguntar
a fonte, como é Eu divulgo no grupo, hein? esse processo. Tá bom? E é sempre gostoso. Então, a ideia é bater papo e fazer assim como a gente está fazendo hoje. Legal. Se quiser fazer uma palavra de encerramento, Carla. Eu diria isso, incentivo vocês a usarem mais o LinkedIn e a usarem um pouco mais também a publicar conteúdo e um pouco do posicionamento de vocês. Eu digo que não adianta a gente ter a melhor empresa, o melhor produto, a melhor equipe e estar escondido no 15º andar do prédio lindo na Paulista, que ninguém vai te encontrar. Então, a gente precisa comunicar o que você tem para oferecer e o LinkedIn vai ser um excelente caminho para isso. Para falar sobre o que você pensa, o que você oferece, os benefícios e se conectar com novos profissionais. Então, É a nova realidade, né? agradecer, foi ótimo. Bate-papo é sempre bom. E é sempre bom conhecer Vou te gente seguir nova. lá no YouTube já. Me siga. E aí a gente está Tô por seguindo aqui. já. Silvia Quando Regina, vocês são conexão no LinkedIn, a gente pode trocar mensagem direto também. Então, vocês conseguem mandar mensagens de texto para mim por ali, como se fosse um WhatsApp também, tá? Então, é muito bacana esse recurso. Silvia Regina, o link do YouTube da Carla é esse que está logo acima da sua mensagem, tá vendo? Carla Falcão para todo mundo. YouTube, /user, Carla Falcão 8. 8. Tem um 8 do lado, eu não consegui personalizar ainda muito a URL, mas é essa daí. Então tá bom, obrigado, viu, Carla? Tá bom. Eu que agradeço, foi ótimo, Celso. Gratidão. Estou gravando aqui, eu vou passar o link depois para você colocar no seu YouTube também. Tá, joia. Tá E bom? é isso. Outros temas aí, vamos conversando. E obrigada pela audiência aí também, pelo tempo de vocês. Obrigado, pessoal. Até a próxima aí com um novo tema. Obrigada. Carla, você está como host. Eu sei. Eu estava querendo só fechar aqui.